Você sabe o que é o julgamento profissional do auditor? Esse vídeo então é para você que é auditor ou você que se interessa sobre esse universo da auditoria. O que é o julgamento profissional do auditor? O julgamento profissional é a capacidade de avaliação e a capacidade de decisão que o auditor exerce no momento em que vai estar ali realizando ou o planejamento, ou a execução, ou até mesmo na realização do relatório de auditoria. Essa capacidade cognitiva de julgar está muito relacionado à sua experiência profissional, ou seja, toda aquela bagagem que o auditor carrega no decorrer da sua carreira como auditor, e também sobre os treinamentos, sobre o conhecimento que ele obteve no estudo das normas, sobre o seu aperfeiçoamento profissional no decorrer dos anos. Então, o julgamento profissional do auditor é aplicado quando ele vai analisar ali algumas circunstâncias, né, no dia a dia, quando ele está ali fazendo o seu trabalho de auditoria. É esse julgamento profissional que vai, por exemplo, o auditor vai decidir quais testes aplicar, né, quais ferramentas utilizar, por onde começar essa análise de auditoria, no caso da auditoria condominial, como planejar a auditoria condominial com base em que riscos. Então, toda essa situação, todo esse contexto está ligado então à aplicação do julgamento profissional do auditor. Em casos práticos, quando o auditor ele se depara com risco de fraude, vamos imaginar uma situação de sobrepreço, compras com sobrepreço. Então, ele analisou e numa situação prévia, ele analisou que existe um risco daquela compra condominial, por exemplo, compra de lâmpadas, compra de materiais elétricos. Essa compra específica, essa transação específica, ela pode estar ali com um risco de sobrepreço, né? Com base nisso, o auditor ele vai usar o seu julgamento profissional para aplicar os testes. Esses testes podem ser uma pesquisa de mercado feita através da internet, onde ele faz uma pesquisa sobre aqueles itens elétricos, lâmpadas, etc. E ele vai ali ter um comparativo entre o valor que foi apresentado na pesquisa e comparando com o valor das notas fiscais que há na prestação de contas. Ou o auditor ele também pode decidir, usando o seu julgamento profissional, em vez de fazer uma simples pesquisa na internet, utilizar, por exemplo, uma outra técnica, que seria ali refazer uma simulação de compra naquele fornecedor, podendo solicitar um orçamento para aquele fornecedor específico que tem na nota fiscal, solicitando ali um orçamento com aqueles produtos específicos. Esse segundo teste ele é muito mais assertivo, né? Então, qual teste aplicar? Então, vai depender muito da análise da circunstância, e para isso o auditor vai utilizar o quê? O seu julgamento profissional. Então, o julgamento profissional é a capacidade cognitiva do auditor de decidir e avaliar situações no decorrer da auditoria, tanto na aplicação dos testes, tanto depois na decisão de quais pontos ele vai levar para o relatório da auditoria que ele vai relatar, e isso está muito baseado na sua experiência profissional e também no seu conhecimento, no seu treinamento que ele teve ao longo da carreira. Como o próprio nome diz, é o julgamento profissional. Esse julgamento profissional ele é baseado no contexto da auditoria, é baseado nas normas, é baseado então de uma forma objetiva. Nunca de forma subjetiva, ou seja, nunca levando em conta as emoções do auditor, nunca levando em conta situações que são interpretações pessoais, ponto de vista pessoais do auditor, e sim observando essa questão racional, a parte lógica, a parte que trata da circunstância baseada nas normas, nas leis, no contexto da auditoria. E no caso da auditoria condominial, então o auditor ele tem essa liberdade de utilizar quais métodos ele vai aplicar para alcançar o objetivo da auditoria. Ok, pessoal? Entenderam então o que se trata o julgamento profissional? Você já observou
fazendo aqui uma analogia para melhor entender, que às vezes existem pessoas que recebem um diagnóstico médico e buscam ali depois uma segunda opinião médica para confirmar ou para verificar qual é o ponto de vista de um segundo profissional sobre aquele diagnóstico. Então, quando uma pessoa, um paciente, busca ali uma opinião médica, uma segunda opinião médica, ela está buscando uma opinião profissional de um médico, o julgamento profissional de um especialista na saúde. Assim também é o auditor. O auditor, então, ele tem toda uma bagagem baseada na sua experiência e nos seus estudos, nos seus treinamentos, no seu conhecimento, e ele utiliza então essa bagagem para expressar a sua opinião técnica nos relatórios e também para aplicar os testes de auditoria ali na condução da auditoria, ok? Espero que tenha ficado claro. Um abraço e até mais.